Hoje eu venho contar pra vocês sobre o primeiro mês de vida do Gustavo. Eu sei que eu já tô um pouco atrasada, que ele já vai fazer 2 mesinhos, mas como eu tava recebendo muitos pedidos pra gravar o diário do bebê, todo mês vim aqui contar pra vocês sobre os meses dele. Então eu resolvi vir aqui, vou vir aqui todos os meses pra contar pra vocês do desenvolvimento dele. Então eu anotei tudo aqui no meu caderninho para eu não esquecer de contar nada para vocês. E logo após que esse vídeo for ao ar, o do segundo mês provavelmente já vai ir atrás dele, assim, em questão de poucos dias, porque eu já vou gravar do segundo mês dele. Então eu espero muito que vocês gostem e vamos lá. Bom, meninas, lá no hospital, assim que Gustavo nasceu, ele só queria saber de dormir. Depois que eu fui pro quarto com ele, né, ele só acordava, mamava e depois dormia. Então foi assim lá no hospital. Mamava e dormia, não me deu trabalho, não ficou acordado nem nada. E muitas meninas perguntaram da chupeta. Na segunda semana de vida, gente, o Gustavo já estava com cólicas. Então eu já comecei a dar a chupeta pra ele e ele pegou super rápido a chupeta. Eu até assim fiquei assustada, né? Porque muitos bebês demoram a se adaptar, a se acostumar com a chupeta. E ele não, foi super rapidinho que ele se acostumou, se adaptou com a chupeta. E a chupeta, gente, como eu já disse no vlog, é um santo remédio, porque acalma muito o neném. Então eu ficava falando que não queria dar chupeta, não sabia se eu ia dar chupeta pra ele, mas depois que eu vi como ela calma, assim, principalmente nas cólicas do bebê, no caso do Gustavo, foi um santo remédio pra ele. Então as cólicas do Gustavo começou na segunda semana de vida, eu achei que começou super cedo e quando começou, gente, assim, eu e a Alan ficamos desesperados. No dia que ele começou a dar cólica, gente, ele chorava muito. E a minha sorte é que a minha mãe ficou aqui comigo, ela estava aqui em casa. Então ela me acalmou, falou pra eu ficar despreocupada. Mas quem é mamãe de primeira viagem sabe, gente. A gente não sabe o que fazer. Eu fiquei doida, eu fiquei louca. Falei, mãe... Eu cheguei até a falar que ia levar Gustavo para o hospital, porque assim, ele gritava, ele chorava muito, gente, muito mesmo. E aí o Alan já foi na farmácia, eu vi vídeos de muitas meninas indicando o Fuscalme, e eu sabia que era um remedinho natural e muito bom, então já mandei o Alan correr na farmácia e comprar o Fuscalme. E aí nesse dia, assim, deu uma melhorada, mas não foi muito. E ele chorava, até que ele dormia. E foi assim, gente, as semanas seguintes o Gustavo chorava muito. Chegava umas 8, 9 da noite, ele chorava até umas 11, meia-noite, assim, a gente sacudindo ele, sabe? Foi bem difícil, só na primeira semana mesmo que ele mamava e dormia. Já na segunda semana de vida começaram as cólicas super fortes, assim, bem fortes mesmo. E eu revi minha alimentação e assim, gente, tava tudo certo. Mas ele chorava muito, muito, muito. A gente fazia massagem na perninha dele. A gente fazia de tudo e ele só chorava quando dava esse horário à noite. Todos os dias era assim, de manhã, assim, durante a tarde ele era super bonzinho, ele mamava e dormia o dia inteiro, assim, mamava e dormia. Mas quando chegavam as 8 da noite ele já começava a gritar, já começava a chorar e era assim, gente, uma loucura, porque nas primeiras semanas que ele ficou assim, eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer, né? E minha mãe pegava, embrulhava ele, minha mãe falava, ó, tem que colocar assim de barriguinha pra baixo, ensinava a gente, porque a gente não tinha ideia. E aí eu fui pegando jeito, e quando ele fez 1 mês, eu já estava assim, preparada, né, assim, adaptada com ele. E agora eu vou contar pra vocês no segundo mês dele, mas agora sim, já está super tranquilo. E aí ele teve a consultinha dele e a médica passou o Simeticona, que é um remédio para gases, e eu continuei dando Fuscalme e aí melhorou bastante a cólica dele.
No primeiro mês de vida, o Gustavo também dormia com a gente e eu acordava com qualquer barulhinho dele, gente. É muito bom ter eles pertinho da gente, pra quando, sabe, você se sente assim, você pode cuidar dele o tempo inteiro ali. Só que você acaba não dormindo direito, porque bebês fazem barulhinhos quando dormem, pelo menos o Gustavo faz. E assim, gente, qualquer suspiro dele mais forte, qualquer coisa assim, eu já acordava assustada, já olhava ele. Então eu não dormia bem, por mais que ele sempre dormiu bem à noite, vou falar isso pra vocês também. Mas assim, eu acordava com qualquer barulhinho dele. Então eu combinei com a Alan que assim que ele fizesse um mês, que eu ia colocar ele no quartinho. Então assim que ele completou um mês de vida, ele foi pro quartinho dele. Foi difícil pra gente, foi um pouquinho difícil pra ele, assim, só no primeiro dia, a gente não teve trabalho nem nada com ele, mas o primeiro dia, assim, ele estranhou o berço, eu colocava ele sempre pra dormir durante o dia no bercinho pra ele já ir acostumando, desde que ele chegou em casa. Mas mesmo assim, ele estranhou o bercinho, porque à noite ele sabia que ele dormia, né, aqui no quarto com a gente, então era outro lugar. E aí ele estranhou um pouco o bercinho, mas assim, foi questão de um dia, no segundo dia ele já estava dormindo super bem no berço. E no terceiro dia que ele já estava dormindo no berço à noite, ele dormiu a noite inteira, ele acordou só às 6h30 da manhã. Então assim, foi muito bom e agora ele está super adaptado no bercinho dele, dormir lá. Gustavo, desde que ele chegou em casa, ele é um bebê que dorme bem à noite. No primeiro mês de vida dele, ele acordava umas 2 vezes na noite. O máximo que ele acorda até hoje, assim, é 2 vezes durante a noite. E o Gustavo, gente, eu coloquei ele desde quando ele chegou em casa pra dormir junto com a gente aqui no quarto da gente, por causa dos meus pontos. Era super difícil eu levantar e como assim, nos primeiros dias o Alan também estava super cansado e eu cansada também, eu preferi colocar ele aqui no nosso quarto. Mas eu aconselho vocês, gente, principalmente se vocês tiverem a babá eletrônica, coloquem já o bebezinho no quartinho dele, porque assim, você dorme bem mais, assim, você, sabe, suas noites de sono são melhores. Outra coisa que eu tenho que contar pra vocês é sobre o coto. Eu sempre tive muito nervoso do coto e o coto dele demorou muito a cair, gente. A tripa era bem grossa, então demorou mais de 20 dias pra cair. Eu já tava ficando preocupada, assim, por demorar tanto. E muita gente falava que pelas cólicas que ele tinha, porque ele faz muita força, né, quando ele tá com a cólica, falava que o umbiguinho dele ia ficar pra fora e eu ia ter que colocar as coisas para o umbigo voltar pra dentro. Só que graças a Deus demorou muito pra cair, mas quando caiu o umbiguinho dele ficou super fundinho, bem bonitinho. Então graças a Deus demorou a cair, mas ficou super bonitinho o umbigo dele. Outra coisa também que eu vou contar pra vocês é sobre o banho dele. Minha mãe ficou aqui comigo, então ela que dava o banho nele, ela e o Alan, porque eu tinha muito nervoso do coto. Eu cheguei a dar banho nele, só que assim, eu tinha muito nervoso, gente, parece que eu ia machucar ele, eu ficava assim, sabe, sem saber o que fazer direito. Então no hospital eu dei o banhozinho nele e aqui alguns dias eu dava, assim, que eu ficava morrendo de vontade de dar banho nele. Mas eu tinha muito nervoso, gente, assim, eu tentava não ter, eu tentava, sabe, esquecer daquela tripa ali, colocar na minha cabeça que era só uma tripinha morta, só que, gente, não tinha jeito, eu morria de medo de machucar ele, mas também a minha mãe tava aqui, a vovó coruja, e eu sabia que ela ia embora logo, então deixei ela aproveitar também, dar um pouquinho de banho nele, porque hoje ela quase nunca dá banho nele. Então deixei ela aproveitar um pouquinho também, só que eu tinha muito nervoso, gente, do coto. Não sei se vocês, mamães aí, alguém tem nervoso, mas eu tinha. E no banho também, no início, o Gustavo chorava muito, ele tinha muito medo nos primeiros dias. E era tão lindo, gente, que enquanto minha mãe dava banho nele, eu sempre ajudava ela no banho, mas ela que dava mesmo. Enquanto minha mãe dava o banho nele, que ele começava a chorar, eu pegava assim na mãozinha dele, aí ele fechava a mãozinha no meu dedo e ele calava na hora, assim, eu conversava com ele e ele calava na hora, porque ele se sentia seguro.
tanto comigo, tanto com o Alan. Era só assim, quando ele começava a chorar no banho, assim que colocava ele na banheira, era só a gente colocar o dedo assim dentro da mãozinha dele que ele se sentia seguro. E aí eu ia conversando com ele enquanto minha mãe dava o banho e ele ficava bem quietinho. Então o Gustavo teve a primeira consulta dele com 20 dias de vida, se eu não me engano, e ele nasceu com 2,940 e com 49 centímetros e meio. E na primeira consultinha ele já estava com 53 centímetros e 3,8 kg. Então assim, a médica olhou ele, falou que ele estava super bem, que meu leite estava alimentando ele, né? Que ele estava crescendo, que ele estava bem saudável. E ela me disse que assim, o normal é o bebê ganhar pelo menos 700 gramas no primeiro mês. Então ele ganhou e graças a Deus então estava tudo bem com ele e o meu leite estava sendo suficiente para ele. Outra coisa que aconteceu também no primeiro mês foi que eu fui tirar as fotos dele. Eu devo até colocado aí no início do vídeo para vocês verem. E, gente, a menina ficou besta com o Gustavo, porque ele não parava quieto. Com um mesinho de vida e já não parava quieto para tirar a foto de barriguinha para baixo, que foi a primeira aí de príncipe. Ele ficava igual a minhoquinha com as perninhas. Ela falava assim pra mim: gente, todos os bebezinhos que vêm aqui fica super quietinho e ele tá todo serelepe ali dentro da cestinha. Então assim, ele já ficava super espertinho. Outra coisa também que o Gustavo sempre fez, e quando ele fez a primeira vez, gente, eu chorei de rir. Eu não parava de rir, a minha mãe correu e ficou me perguntando o que tá acontecendo, e eu não parava de rir. Foi que ele fez xixi. Assim que eu tirei a fraldinha dele pra trocar ele, gente, ele fez xixi e assim me molhou meu braço todo e foi muito engraçado, muito engraçado. E eu não sei se todas as mamães aí de menininhos acontece isso, gente, mas é só a gente tirar a fraldinha que eles se sentem livres e aí faz o xixi. E quando eu fui tirar a foto dele de primeiro mês, ele fez xixi, né? É claro, então assim, foi muito engraçado, eu ria muito. E acontece isso direto, gente, assim, ele faz o xixi. E já aconteceu também dele ter explosão, dele fazer o cocô bem na hora de eu trocar também, então também foi muito engraçado. Outra coisa também é que no primeiro mês de vida o Gustavo mamava só um peito de cada vez. Então cada mamada ele mamava um. E eu ia assim, eu até anotava para eu não esquecer, então eu dava nenhum, depois dava o outro, e assim eu ia fazer. Acredito que é porque o corpo da gente ainda não sabe o tanto que tem que produzir de leite, né, para sustentar o bebê, então ele mamava só um e ficava super cheio, e depois na outra mamada eu dava o outro seio pra ele. Outra coisa também é que caiu bastante cabelo dele, e assim eu nem percebia, e quando eu fui ver já tava bem aqui na frente, tinha caído bastante nas entradinhas dele também. Então caiu bastante cabelinho no primeiro mês, mas como ele sempre teve muito, eu não senti muita falta. Mas caiu bastante, principalmente aqui na frente, caiu muito mesmo. Outra coisa que o Gustavo deu foi brotoeja, eu não sei se diz assim, não sei se eu tô falando errado, mas são umas bolinhas e muita gente fala que é de beijo, mas a médica me falou que é de calor. O Gustavo é um bebê muito calorento, graças a Deus ele nasceu agora no frio, né, outono e inverno, e aqui na minha cidade tá fazendo friozinho, então graças a Deus, gente, porque ele é muito calorento, muito, e é só esquentar um pouco que ele já começa a pipocar se ele tiver com uma roupa mais quentinha. E aqui na minha cidade é bem louco, gente, às vezes acorda muito frio e quando vai dando de tarde dá um sol e depois esfria de novo. Então eu fico doida, né, porque eu visto uma roupinha de frio nele, começa a esquentar, eu já tenho que trocar logo, porque senão dá um monte dessas brotoejas no rosto, principalmente, o rosto dele pipoca muito, é só assim esquentar um pouco que pipoca. Eu não usava nada no rosto dele para dar o banho, porque no hospital me falaram que não precisava passar nada no rostinho do bebê, e eu não passava nada.
E aí, gente, foi mais de 20 dias e nada de sarar as brotoejas. E aí, gente, foi passando os dias e nada de sarar as brotoejas do rosto. Eu consultei ele, a médica falou que ia sarar sozinho, que não precisava de eu passar nada também. Mas aí eu resolvi, né, tive a brilhante ideia de usar esse sabonete aqui da Granado, que é um sabonete neutro, né, no rostinho dele. Eu passo bem pouquinho assim nas bochechinhas, não deixo cair no olho nem nada, e aí já passo a água também para tirar. Então eu comecei a usar esse sabonete no rostinho dele e comecei a usar também esse talcum creme da Natura Mamãe Bebê. Gente, isso aqui, esses dois juntinhos aqui, acabou com as brotoejas dele, assim, dentro de uns 5 dias ele já não tinha brotoejas na pele. Até hoje ainda sai algumas na pele dele pelo clima louco da minha cidade, né, e por eu vestir roupinha de frio, aí às vezes esquentar. Mas, assim, no primeiro mês ele deu muitas, eram muitas mesmo. E só esses dois produtinhos juntos aqui é que acabou, assim, com aquele monte que ele tinha. Então, recomendo pra vocês. Então, assim, no caso dele foi a salvação. Eu cheguei a passar maizena, dar banho de maizena, várias coisas que a minha avó e minha mãe falou que era pra eu fazer, mas nada adiantou. Só esses dois produtinhos aqui é que resolveu o problema. Então, se você aí, o seu bebê tá com brotoeja e você já tentou várias coisas e não deu certo, tenta isso daqui porque pode dar, né, gente? O Gustavo também tomou a vacina BCG no primeiro mês. E assim, o Gustavo é um bebezinho, gente, super forte. Assim, quando eu vou dar vacina nele, as pessoas sempre falam, nossa, que bebezinho forte. Porque ele só dá aquele gritinho e depois ele cala e não chora mais. Então todo mundo fica de bobeira com ele. No hospital também ele tomou 2 vacinas e depois ele tomou essa BCG que eu tive que ir em outra cidade pra dar nele, porque aqui na minha cidade estava em falta. Na mesma semana, gente, que ele tomou a vacina, já inflamou a vacininha dele. Eu acho que tem 6 meses pra ela inflamar, senão você tem que dar de novo. E graças a Deus, assim, na mesma semana que ele tinha tomado, ela já inflamou. E ele também não teve nenhuma reação, não ficou com febre nem com nada. E eu fiquei muito preocupada dele dar alguma reação, porque lá onde eu fui dar a vacina a ele, eles me falaram que não podia dar nenhuma medicação, nem nada pra ele, então eu fiquei preocupada dele dar febre, algo, né? Então foi bem tranquila essa vacina BCG aí, inflamou e ele não ficou enjoadinho nem nada. Todo mês eu tô comemorando o mêsversário do Gustavo, então eu postei nas redes sociais as fotinhas, a Kiki fez um bolo lindo pra ele, a gente cantou parabéns. E eu queria muito, gente, ter gravado um vlog, mas eu não sei o que deu na minha cabeça que eu nem lembrei de vlog. Mas eu vou colocar pra vocês agora no final algumas fotos que a gente tirou e a gente cantando parabéns pra ele, pra vocês verem. E agora, na semana que vem, o Gustavo completa 2 meses e eu quero muito gravar um vlog pra vocês de como vai ser o dia. E eu espero muito que eu não esqueça, como eu esqueci do primeiro mês. Mas então é isso, eu acho que eu não esqueci de contar nada, eu espero muito que vocês tenham gostado. E me deixem aqui abaixo quem aí, as minhas leitoras que ganhou neném aí junto comigo, que tá aí com seus bebezinhos, ou que os bebezinhos já são maiores que o Gustavo. Me deixem aí nos comentários como seus bebezinhos estão, o que tem de diferente, né, do Gustavo. Me deixa aqui abaixo que eu vou adorar compartilhar aí com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!